sei o nome, mas eu estou feliz com a presença de vocês. Qual é o nome de vocês? Den e Thalita. Fiquem em pé para a gente saudar vocês. Que nós diremos para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sintam-se bem na presença do Senhor. Irmãos, aproveitem bem essa noite. Aproveitem bem a palavra. E prestem atenção em tudo, porque nós teremos uma noite muito agradável. E logo após aqui nós teremos um jantar maravilhoso. Então faça essa noite ser maravilhosa, tanto para você quanto para seu cônjuge. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E nós já estaremos passando aqui a palavra para a pastora. Pastor, vamos orar? Pai do Senhor a todos, Pai Celestial, estamos, meu Deus amado, participando desse culto da família, meu Deus amado, denominado Encontro de Casais. Agora vamos ouvir a Tua palavra, meu Deus amado, e nós sabemos que tudo tem um propósito nas nossas vidas. Usa os Teus filhos como instrumento nas Tuas mãos e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Cumprimento a todos os casais nesta noite, com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada casal que está aqui. Para mim é um privilégio ter aceito, o convite da pastora Fernanda, pastor Rubens. Muito obrigada pela confiança. E eu não poderia, irmãos, deixar de estar aqui no momento. Para mim hoje está muito difícil. É uma das ministrações mais difíceis da minha vida que eu vou fazer hoje. Eu agradeço o meu esposo que está aqui. Ele não poderia ter me acompanhado hoje. Eu pedi para ele ficar. Ele não quis ficar, disse que vinha. E ele está aqui, graças a Deus, Foi um momento triste, ele perdeu o papai dele hoje, 2h da tarde. E quando ele me ligou, eu estava atendendo, eu disse, meu Deus, o encontro de casais. Passou na minha cabeça rapidamente quem eu poderia mandar. Mas eu disse, Senhor, e eu fiquei pedindo a Deus para que não fosse hoje a partida daquele homem. Mas aprove Deus que fosse a partida hoje. E eu estou aqui. Obrigada por você ter vindo. Não precisava vir, porque a nossa vida é uma carta aberta, Mas obrigada pela companhia. E eu também louvo a Deus por cada um que está aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. Tá bom? Eu creio nisso. Pedi ao Senhor. Vamos ler aqui. Eu quero que um casal abra Provérbios capítulo 5. Eu quero que o casal leia, tá? Todo mundo, Provérbios capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 18 e 19. Eu quero também cantares. Os irmãos abriram? Provérbios 5, 18 e 19. Quero que um casal leia, o outro eu vou ler. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Isso, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie os teus seios em todo o tempo, e pelo teu amor tenha atraído perpetuamente. Amém. Efésios 5 e 3. Efésios 5 e 3. Esse aqui eu quero que todos nós leamos juntos. Esse eu quero. E eu vou ler o último, que é eu só. Efésios 5 e 3. Todos. Amém?
Tudo isso que vocês leram, eu fecho com Cantares, capítulo 8, versículo 7, que diz: as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezaria. Amém? Podeis sentar. Eu agradeço aqui também, irmãos, meus amigos. São amigos de muitos anos. Helenita, eu saio ministrando. Os maridos não nos acompanham, não pode ir. Então é eu e ela que sempre sai junta. Mas hoje ela veio fazer companhia. E também o Ivan, um amigo de muitos anos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu sou a Gesseni, serva de Deus. Nasci num berço evangélico. Sou casada há 40 anos com esse mesmo pastor Manuel José. Ele dirige a igreja ali na 423. Ficamos 11 anos. Eu nasci aqui, congreguei aqui na 8/10. Deus me tirou. Meu coração ficou doendo quando ele teve a chamada e foi ele para Águas Lindas. E Deus disse para mim, quando eu estava abrindo aquele portão: desenterra daqui o teu umbigo, sai, faz a obra, depois você voltará. E eu guardei aquilo. Fui para Águas Lindas, ficamos ali. Ele começou o ministério em Águas Lindas. E Deus nos trouxe. Ficamos 11 anos e alguns meses aqui na 8/10. Quando ele foi transferido ali, há 3 anos, para 423. Estamos ali. Sou professora da Secretaria de Educação. Sou psicóloga clínica. Sou mãe. Tenho 3 filhos. Tenho 5 netos. 5 netos, a coisa mais linda. O mais velho tem 9 anos. E há mais de 43 anos que eu ministro a palavra. Então, eu vivo a palavra, eu prego a palavra, eu testifico da palavra e eu dou glórias e honra pela palavra. E como encontro de casal, eu quero falar para vocês que vocês são privilegiados por terem o amado de vocês presente. Vai chegar um dia em que um vai partir primeiro ou os dois juntos, a gente não sabe. A certeza é que a morte é fato. Dona Minervina e seu Francisco tinham 70 anos de casados. E hoje, deixaram. Mas nós sabemos de uma coisa. Nós precisamos, como casais, deixar um legado. E este legado precisa ser proposital, como casal. E ali o tema é intimidade. E quando nós olhamos intimidade, fala, mas como assim? Todo casal tem que ter intimidade. Nem todo casal tem intimidade. Todo casal tem sexo. Ato sexual tem. Mas intimidade, muitos não têm. E nós vamos observar, eu fui ali analisar o conceito de intimidade. Eu achei interessante porque é um conceito simples. Mas a origem da palavra, ela é bem profunda. Eu vou dizer mais na frente a origem. Então, o que é intimidade? Intimidade é relação muito próxima, aproximação, amizade íntima, relacionamento no qual um se despe para o outro. E quando nós olhamos aqui sobre esse tema intimidade, nós temos que ver o seguinte: no relacionamento conjugal, a intimidade do casal é essencial. Essencial para harmonizar a relação, para estabelecer as conexões afetivas, emocionais e até espirituais. Sem intimidade, as relações, as conexões, elas ficam comprometidas. E eu estou falando com conhecimento de causa. Quando você olha isso aqui, muitas vezes no consultório, eu atendo casais, família, e quando chega, o homem ou a mulher diz: doutora, o nosso problema é que nós não temos intimidade. O que trouxe vocês aqui? Em que eu posso ajudá-los? O nosso problema é que nós não temos intimidade.
E eu concordo com ele, os psicólogos concordam, os pastores concordam. Se não houver intimidade, tem problemas. Se não houver intimidade, não tem como ter um relacionamento saudável. Não tem como ter um legado diferente dos legados que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque mais do que viver a sexualidade, prática sexual. Por que eu digo isso? Porque muitos casais que vão chegar lá no final, não vão chegar com prática sexual não. Não vai mais dar conta. Se tentar, sai alguma coisa. Mas não é como nos tempos idos. E vocês podem escrever isso, que isso acontece. Só que isso, meus queridos, a sexualidade do casal, que é divina e que é produzida em um relacionamento íntimo, este ato sexual é diferente da intimidade. Por quê? Porque a intimidade transcende o ato sexual. Porque na intimidade há uma abertura. Você se abre para o outro. Você desnuda para o outro. Você apresenta o que está dentro de você de uma forma singela, de uma forma meiga, transparente e sem nenhuma acusação. É alguém olhar para o outro como a irmã olha para o esposo. Quando tem intimidade, a gente consegue perceber a dor sem o outro falar nada. A gente sente, por quê? Por causa da conexão da intimidade. E esta relação, eu sempre vejo aqui, tem que estar presente na vida do casal. E a intimidade, ela é desenvolvida. Ela é aprendida. Ou seja, aprendizagem. Tem que ter aprendizagem. E quando nós aprendemos, nós precisamos cultivar. Aí entra o que eu digo para vocês. Eu sempre fui de observar os casais. Desde tenra idade. Observava. Começando pelos meus pais. Olhando como cada um se colocava. E eu comecei a aprender. Eu vi, a gente percebe. Olha, irmãos, olha, o que eu vou dizer aqui é sério. E eu vejo isso lá na clínica, no consultório. O seu filho, a sua filha, você não diz nada, mas ele sente se vocês estão bem ou não. Só que você acha que eles não percebem. Vocês acham que eles não estão percebendo. Eles percebem tudo. Internaliza de uma forma até disfuncional. E você acha que o seu filho não percebe. E aquilo que ele percebe em você, ele vai levar para a vida dele. Por isso que intimidade, irmãos, é legado. Você tem que deixar este exemplo para as pessoas que olharem para você e dizer, passou aqui um casal que se amavam e que tinha intimidade. E eu quero trabalhar isso aqui com orientações. Quero mostrar alguns erros prejudiciais ao relacionamento conjugal, dizendo para você que intimidade, ela é cultivada com muito esforço. Não é fácil não, vocês sabem. Pergunta para os homens se não tem algumas mulheres difíceis para tolerar. E quando você vai lá, você não sabe quem é Joaquina. Vai lá e olha. Também tem mulher que é a mesma coisa. Você não sabe quem é Manuel. Só quem sabe é quem está junto, é quem convive. Agora, todo mundo que está perto, por quê? Porque a intimidade, irmãos, é como perfume. Todo mundo sente, pastor. Na hora que passa, a gente percebe. E eu estou falando aqui, irmãos, de algo que é perceptível. Ninguém sabe do segredo de vocês dois, a não ser vocês dois. Deus sabe. E quem está com vocês, o seu comportamento, pastor, é analisado. A gente olha, o comportamento a gente diz, o que é que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Por isso que o psicólogo não tem bola de cristal. Ele analisa o comportamento. Está acontecendo isso, é porque está pensando isso, isso e isso. E se está pensando isso e aquilo, a emoção é essa e essa. E como essa emoção vai gerar um comportamento, está aí o resultado.
Tá? Então é cultivado com esforço, com honestidade, na afetividade. É também com transparência. E eu quero trabalhar aqui, irmãos, como cristãos. Eu não vou trabalhar aqui a sexualidade e a intimidade como lá fora, não. Eu vou trabalhar como homens de Deus e mulheres de Deus que nós somos. Certo? Por quê? Porque a intimidade, dentro do padrão bíblico, é totalmente diferente da mundana. O sexo dentro do casamento é totalmente diferente, o padrão bíblico, do mundano. Sexo no padrão bíblico só dentro do casamento. Sim ou não? Isso é bíblico. Só dentro do casamento. E é o quê? Monogâmico. E não é 2 homens, 2 mulheres. São um homem e uma mulher. Esse é o padrão bíblico. Qual é o padrão lá fora? Sexo livre. Pervertido. Corrompido. Somente o prazer pelo prazer. É pegar e deixar, pegar e deixar. E eu costumo dizer para os homens e digo para os que estão aqui. O homem é homem não pelas mulheres que pega. O homem é homem pela mulher que ele é capaz de fazer feliz. Isso é forte. Isso é forte. O homem, peguei tantas, pegou tantas. Pegou, qual que você fez feliz? O padrão de Deus, o padrão bíblico é isso aí. Agora, lá fora não. Fast food, pego quem eu quero. Do jeito que eu quero, prazer pelo prazer. E o sexo, irmão, é uma das coisas mais lindas que Deus criou. Então, para ter intimidade dentro do padrão bíblico, tem que ser casado e o corpo ser usado. Olha que coisa linda. Dentro do padrão bíblico, a intimidade e o sexo tem que estar, primeiro, casados, o corpo para a glória de Deus e satisfação dos cônjuges. Olha que coisa linda. Você acha que Deus não poderia criar o tanto de gente como Ele criou Adão e Eva? Ele poderia, mas olha que coisa bonita que Deus fez. Deixou eu e você, num ato, numa união, gerar vida. Irmão, você sabe o que é um bebezinho nascendo? Olha que coisa linda. E quem é que faz isso? Deus permitindo. Quando é que o bebê nasce? Só de bicotinha? Só de pegar na mão? Tem condição, meu jovem? Não tem. É no ato sexual. Sexo é de Deus, é divino, é coisa gloriosa. E naquela unção, Deus olha e diz: que coisa linda que eu fiz. Olha lá você e a mulher. E Deus olhando para você e dizendo: que coisa linda. Os dois naquele ato. E gerando uma vida. Então, o primeiro objetivo do sexo: procriação, que foi o que Deus falou. Enchei a terra. Agora a terra está cheia. Está cheia. Agora a terra está cheia. Mas quem não encheu, o que eu acho lindo é isso: quem não encheu a terra, que não povoou a terra, tem direito de povoar. Por isso que quando eles casam, os meninos têm filho. Meu filho casou, tem 6 anos que meu filho casou, 3 filhos. Falei: menino, para. Ele: mãe, eu quero chegar a 6. Eu: meu Jesus, para com isso. Percebe? É direito deles. Eu queria 6. Eu queria 6 filhos. Meu esposo falou: eu só quero 2. Aí eu fiquei assim, Mas eu agradeço a Deus que Deus me deu 3. Graças a Deus. E sabe que eu agradeço a Deus? A Giseu do irmão Pedro, que eu estou vendo ali, conheceu os meus filhos. Vocês, eu vi vocês pequenininhos. Viu só? Eu estou muito velha? Não fiz botox, não. Mas eu não lembrava de vocês se eu visse em outro lugar. Direito, né, Zelda? Dos meninos povoarem. Temos aí. Então, a Bíblia não condena o sexo. Pelo contrário, ela exalta. E nós vamos no livro de Salomão, no livro de Cantares, nós vemos ali um poema que ele faz o quê? Ele exalta. Se você ler o livro, eu ia estar trabalhando nessa área, eu mudei. Deus me falou: faça dessa forma, por isso que eu mudei. Eu li Cantares todinho, preparei todo um estudo baseado ali, tive que fazer outro estudo. Porque esse aqui, ó, que eu digito todos os meus estudos. Eu digito, está aqui, eu sei o que eu vou falar, mas eu escrevo.
E quando você olha aqui no livro de Cantares, você vai ver um livro que ele exalta o sexo, primeiro o casamento, que é Salomão com a sua sunamita, sua esposa. Então o livro exalta o casamento e exalta o sexo. Olha ali, irmãos, tem atos ali. A forma carinhosa, olha ali. Cai em cima, deleita os teus seios. E ali vai falando a tua boca, o teu pescoço. Nós vamos chegar lá. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos a celebração do amor. Nós vemos a celebração do amor. E os casais devem ler. Leia sempre. Leia sempre. Não vou entrar num detalhe que alguém fala que ele não é ungido, que não representa. Não. Só sei de uma coisa. É um poema. E eu vou, como Laurence Richard diz no livro que ele escreveu, o Guia Leitor da Bíblia. Ele fala assim, vamos tratar o livro como um poema no qual a celebração do dom de Deus está ali explícito. Explícito. E nós observamos isso aí. Não se trata de um livro erótico ou pornográfico. Não é. Deus, ele instituiu o casamento. Foi Deus que instituiu. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos, os dois. E serão os dois, alguma tradução fala, uma só carne. E alguém pergunta, mas e aí? Quanto à salvação? É dois, uma só carne, no ato sexual. Olha a fusão. Mas individualmente, eu tenho a minha personalidade, a minha persona. Eu tenho o meu temperamento. O meu esposo tem o dele. Mas no ato, olha que coisa profunda. Por isso que a intimidade é algo profundo. O casamento é algo profundo. E o que é que o diabo está fazendo? Banalizando. Inclusive dentro das igrejas. Inclusive, quantos casais que não estão glorificando a Deus com o corpo, com o seu casamento? Eu conheço muitos. 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 E isso é pecado. E a gente vai observando aqui, Deus criou o sexo e deu para os seres humanos desfrutar dentro do casamento. E ele vai mais para frente, ele vai lá para frente. Provérbios aí, que vocês leram aí, o que ele diz? Ele fala que é para o deleite do casal. Somente entre ti só, e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozije-te com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa linda. É muito lindo. Eu já vi, irmãos, eu já vi vários casais. Pelo menos, mais no meu tempo, né? Alguns pastores, lembro um pastor que a mulher dele, quando ele morreu, o jeito dele, eu achava estranho, que a gente olhava assim, mas ela, irmão, ela lavava os pés dele. Falei, irmã Terezinha, lavando o pé, sabe? Mas ela tinha um prazer, ela tinha um carinho, ela tinha um amor. Quando ele partiu para a eternidade, ele a chamou, abraçou, agradeceu a Deus por ela, deixou todo o enterro preparado. Os irmãos percebem? Conheci tantos outros. Por quê? Porque quando eles casaram, na flor da mocidade, eles cultivaram a intimidade, eles tinham intimidade, eles tinham amor. Claro que quando o pastor faleceu, ele estava velhinho, não tinha mais a prática do ato sexual. Mas tinha o afeto, tinha a intimidade, tinha o amor. Tinha o amor. E isso a gente tem que observar. E Paulo declarou que o sexo deve ser exercido dentro do casamento. Vocês já sabem disso. E ele falou para Timóteo, Timóteo, dentro do casamento tem que ter sexo e não pode ser proibido. Agora tem uma coisa. Dentro desse casamento, está Hebreus capítulo 13 e 4. Vamos ler aqui o que diz. Hebreus 13 e 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Por quê? Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, dentro do casamento, esse sexo dentro do casamento, porque a gente já sabe para que é, esse leito, que é uma figura de linguagem, não vou entrar nesse detalhe, vou falar para você, é só uma figura de linguagem que Deus está mostrando. O leito sem mácula, ou seja, tanto para Deus como para a sociedade, o que ele diz? Entre todos, seja
digno de honra, o casamento. E a gente, quando observa aqui, tem mais uma coisa, tem um juízo. Os adúlteros, os impuros e os adúlteros, Deus os julgará. Pega a palavra lá que você vai olhar. Aqui, quando ele fala isso, irmãos, uma coisa interessante, é dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes. E ele vai dizer, olha aqui, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Aqui não está dizendo que forma você vai fazer, se vai fazer com a perna pendurada lá de um canto, se vai usar a cobracia, não, se é de noite, se é de dia, você entendeu? Se é com a luz apagada, se é com abajur, não está falando nada, é o casal que vai decidir como vai ser. Agora tem uma coisa, dentro deste quarto, os impuros vão ser julgados, os adúlteros vão ser julgados. De que forma? Está aqui. O que é impureza? O impuro vem de pornos, do grego porno, quer dizer, qualquer tipo de uso indevido do sexo. E aqui entra o anal e entra o oral. Eu vou explicar cada um deles. O uso indevido do sexo, com muitas mulheres, ou com homens e homens, mulheres e mulheres, uma mulher para 3 homens. Tem isso, irmãos. Tá? 4 homens para 2 mulheres. Isso é impureza. E os adúlteros do Moisés é usado para aquele que trai a esposa. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Certinho? Agora, isso aqui mostra para nós que nós não podemos quebrar o princípio da pureza. E nem tampouco o princípio da fidelidade. E sabe o que acontece? Tem irmãos que não gostam de ouvir. Tem mulheres que não gostam de ouvir. Quando fala de impureza, disso que você não pode fazer, não é tudo que você pode fazer. Não é tudo. E você tem que olhar isso aqui. Aí vem a pergunta. Dentro de 4 paredes pode tudo? 2 coisas têm que ser observadas. 2 princípios. O primeiro princípio é o da palavra de Deus. Não é nem da vontade do casal. É da palavra de Deus. O primeiro princípio é o da palavra de Deus. O segundo princípio é o acordo do casal. E eu estou falando isso porque um homem veio e falou assim, a gente faz sexo oral. E é acordado entre nós. É um dos princípios. Aí eu perguntei, na lei da natureza, não se preocupe que eu vou explicar. Na lei natural. Porque a lei moral, ela é baseada na lei natural, irmãos. O que é natural. Deus colocou, de acordo com Romanos 12 e também 1 Coríntios 12, Deus falou que colocou cada membro no corpo conforme Ele quis. Cada um com a sua função. Tem a sua funcionalidade. E cada um deve ser honrado dentro da sua funcionalidade. E Ele ainda diz, até aqueles que você acha menos decorosos, ele tem um valor. E um valor muito grande. Eu não sei qual que vocês pensam, para mim todos são importantes. Mas tem, na Bíblia não fala que a Bíblia não diz que tem os menos decorosos. Ele diz que tem nós julgamos alguns com menos honra. Este também é importante. Então, nós vamos analisar aqui. Vocês acordam dentro do relacionamento de vocês, o que vocês querem. Por que a boca não pode ser usada para sexo oral? Sexo. O que é o sexo oral? O sexo oral é quando a boca é usada para que o homem, despeje na boca ali o esperma. Eles só usam, o objetivo é só para isso, para o prazer. A boca não é para isso. Aí alguém pergunta, mas eu posso? Para carícias você pode usar a boca. Oro genital. Agora, para o sexo, e você usar isso como objetivo, vai contra o princípio de Deus. E mesmo que você tenha acordado, vocês quebram o primeiro princípio. E como vocês são casais de Deus, e estão aqui para obedecer a Deus, eu digo para você que um orgasmo é algo espetacular. Sim ou não? É maravilhoso. É maravilhoso. E Deus deixou os órgãos prontinhos para isso. Vagina e pênis. Acabou.
Agora, claro que nós temos aqui a questão das carícias e excitações. Você pode tocar em qualquer parte. Eu lembro que eu estava dando um encontro de casal e a mulher me perguntou no bilhetezinho e falou assim: eu posso pegar... Ela nem falou pênis. Eu posso pegar no bilau do meu marido? Eu falei, só quem pode pegar é você. Quem não pode sou eu. Claro que você pode pegar, você pode beijar, entendeu? Pode fazer o que você quiser. Você entendeu? Agora é acordado, porque tem mulher que não gosta. E você tem que respeitar isso. E eu já vi casamento sendo rompido, porque a mulher falou para mim e disse, eu não quero. E eu vou me separar, porque eu não sou objeto. Eu tentei negociar com eles aquilo ali, mas ele era muito duro. E ela disse, eu não quero. Tem mulher que não gosta. É uma parte erógena? Muitíssima. Mas para o sexo oral, apenas, você não pode, você quebra o princípio. E isso, quando você faz isso que o outro não quer, ou a mulher, geralmente é a mulher que rejeita, o homem ama sexo oral. Tá certo? Mas se a sua esposa não quer, não quebra o primeiro princípio. Aceita isso. Tá certo? E o sexo anal, também chamado sodomia. Este não tem nem que nomear no nosso meio. Não tem que nomear, eu estou falando porque tem que falar. Por quê? Porque na igreja tem gente que faz isso. E as mulheres estão sofrendo, sem contar o tanto de problema que tem, de doença que traz. A natureza, a anatomia do sexo é apenas para excreção. E eu fico analisando quem faz sexo. Me desculpe se tem alguém aqui, eu acho que aqui não tem, mas geralmente tem. Se tem alguém que gosta, que faz e que acha que não vai abrir mão, abre mão disso. Você está quebrando o princípio, você está desonrando o corpo de Cristo e você está tirando o órgão de um lugar para outro. É a mesma coisa que eu pegar uma chupeta de um bebê, é a mesma coisa, irmãos. A comparação para vocês entenderem o quanto que o sexo anal tem que ser. Sai daqui. Lá fora é o mundo, estou falando para cristão. Lá eles fazem muito. O cristão não, porque isso não vai gerar intimidade. Não se iluda que não. Eu lembro na faculdade uma colega e ela estava andando assim. E eu, assim meio esquisitinha. E eu, sim, irmão, sim, estou falando, acabada. E ela mais velha, e eu conversei com ela. Ela não era cristã, não sei se aceitou Jesus. E eu perguntei, o que aconteceu? E ela sentando assim, meia tortinha na cadeira. E eu não sabia, fui lá e perguntei, o que aconteceu? Ela, mulher, essa noite. Aí ela me contou. O marido só tinha sexo anal. Eu disse, você aceita isso? Eu falei para ela, você aceita isso? Ela falou, minha filha, se eu não aceitar, ele vai buscar lá fora. Eu falei para ela, eu tenho certeza, irmão, que se for atrás dela, não vou dizer o nome, mas se eu for, eu tenho o endereço dela, tenho o telefone, se está no mesmo lugar. Se eu for atrás dela, o marido não está com ela. Tenho certeza que não está. Entendeu? Lugar de sair, cocô. É cocô que sai. Você não pode colocar o seu pênis, que é coisa linda de Deus, que Deus fez. É como pegar uma chupeta de um bebê e passar. É um monte de cocô de cachorro e colocar na boca da criança. Sim, irmãos, é essa a ideia que eu tenho. Certo? Meu esposo está aqui, ele sabe disso. Primeira coisa que meu irmão, essa perversidade está fora, nem tenta. Muito obrigada, viu, meu marido? Virgem para sempre. Tem que ser, irmão, tem que ser. Eu estou ensinando, estou falando daquilo que eu vivo, senão eu seria hipócrita. Agora tem irmãos que não sabem, eles vieram de lá de fora, aquela questão toda. Aí tem até um doutor, um proctologista, que ele até fala, olha, cuidado. Eu esqueci o nome dele, está anotado para trazer para vocês. Ele diz que fazer sexo anal, tem que virar direitinho, tem a posição. Ele fala, ele atende, sem contar o tanto de cânceres que dá no estômago. Todo sexo anal estoura uma ursa no estômago, para quem não sabe. Isso é sério. E a mulher às vezes aceita. Por quê? Porque o marido vai procurar lá fora. Vai, o problema é seu. Você não sabe o que está perdendo. Então não vá.
Não é mesmo? O sexo virtual, meio de comunicação, maridos casados. Eu atendi uma mulher que ela chegou, olha o que eu vim aqui, está aqui, está amarrado. O que foi? O homem não estava na cama. E todo dia a mesma coisa. Um dia eu resolvi fingir de quando estava dormindo. E quando eu levantei, estava ele lá com o webcam, né? O webcam ligado, a mulher do outro lado, e ele se masturbando aqui. Isso não gera intimidade na vida do casal. Isso é profanação. Bizarrice, irmão, é tanta bizarrice. Meu Deus do céu. Irmão, é coisa, não dá para falar não que aqui tem criança menor de 18 anos. Vocês, coisa que eu já ouvi, que eu só acredito, irmão, porque eu ouvi da própria pessoa, que eu nunca imaginei que tinha um negócio desse. Tá certo? Sexo selvagem, grosseiro, forçar a relação, isso é estupro, irmão. Tem. Ontem mesmo a irmã falou comigo. Não, fulano lá, ele é grossão, sabe? Ele fala com a mulher dele, falava com a mulher dele. Não tinha ninguém perto, não. Vai, para tudo aí agora. A mulher fazendo a comida. Para que eu estou com pressa, grosseirão. Chegou, para tudo aí. E vamos lá que eu vou te usar. Você está doido? Você está maluco? Isso é grosseria. Sexo, linha cruzada. Está aqui com o marido, sexo, linha cruzada. Cuidado. Está com o esposo, com a esposa, mas está pensando lá no galã da novela, lá no artista, lá na vizinha. Irmã, é coisa assim que a gente fala, meu Deus, será que o homem... Irmãos, a mente é pervertida. Isso não gera intimidade. Isso não gera. Sexo com sadismo, fazer o outro sofrer. E sexo masoquista. Tem prazer, é o passivo. Tem prazer do outro te humilhar. Bota uma coleira no pescoço, bota um negócio, irmãos, está lá no cheque só, bota um osso no chão. Aí você vai dizer, por que você está falando isso? Estou falando isso porque Deus mandou falar, porque tem crente que veio de lá e trouxe tudo de fora. Deixa lá fora, joga fora, isso não é de Deus. E bota lá o cachorro com a mulher na coleira, aí vai lá, irmão, eu vou fazer a cena para vocês entenderem a noção, isso é loucura, irmão, isso é loucura. E ele vai lá com uma chibata, batendo na mulher, entendeu? Ela comendo osso, fingindo que está comendo osso, e ele tendo sexo anal. Isso é birra. Irmãos, é cada coisa. Eu falo, meu Deus, que coisa tão simples, meu Deus do céu. E a coisa, não é, irmã, complica e difama o corpo de Cristo. A outra, ai, meu marido gosta, nós temos lá um pêndulo. Pêndulo para quê? É porque minha perna fica ali e a outra aqui. Irmãos, isso não. Essas práticas são condenadas dentro do primeiro princípio. E nós temos que observar, os cônjuges que querem manter intimidade, têm que vigiar. O leito sem mácula. Isso é impureza, irmão, muito bem. É impureza, todo pensamento, todo ato. Sim, meu irmão. Sim. Eu vi o ano passado. A mulher ganha o sustento. O homem é aquele que atrai os clientes. E ele fica vigiando lá. Irmão, me perdoa. É cada coisa assim que a gente fala assim, não dou conta. Eu não dou conta. É igual, irmãos, eu sempre falo para o meu esposo. A minha mente, irmãos, eu não consigo imaginar 2 homens numa cama. Eu sei que tem, mas eu não imagino. Uma mulher, eu sei como é que a mulher faz, porque eu já entrevistei, eu fiz a minha monografia e eu entrevistei mulheres na Papuda, na feminina ali. E lá tinha um casal de lésbica. E eu, curiosa, falei, vou desligar aqui o microfone. O gravador, mas me diga, como é que vocês têm relação aqui? Como é que vocês fazem? Eu não sabia. E ela me falou, falei, Jesus, para que eu perguntei? Para que eu perguntei? Então, o que é que o casal tem que vigiar? Para que a sua relação sexual não seja mundanizada, realizada de forma equivocada, quebrando os princípios bíblicos. Agora, quem já fez, irmão, não tem problema. Deus não vai te condenar se você não tinha essa noção. Você vai pedir perdão para o Senhor e vai mudar esse hábito e vai criar um novo hábito. Agora, quem quer
ter um sexo feliz e abençoado, tem que pedir a Deus, até porque a conversão, isso é bíblico, a conversão não mortaliza, não acaba com a natureza pecaminosa. Esse é o problema. Não é à toa que Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, as 3 coisas, as obras da carne. Primeira obra da carne, prostituição. Segunda obra da carne, impureza. Terceira obra da carne, lascívia. Todas elas relacionadas com a área sexual. Aí eu fui atrás, fui pesquisar, eu fui ver, aprendi. Há muito tempo eu já tinha estudado isso e vendo aqui. Não vou entender isso aqui, irmão, entrar nisso aqui, porque a prostituição, toda imoralidade sexual, não somente a prática como o ato e até o ver, o gostar. Gostar de música, gostar. Tem música, irmão, que é terrível. Quadros que vem, que provoca. Filme pornô. Irmão, já viu o casal assistindo filme pornô para apimentar a relação? Quando é que você precisa disso, meu irmão? Assistir um homem transando com 3 mulheres, 7 homens para uma mulher. Eu estou falando que alguém me falou esses dias, que uns homens sentados nos tamboretes. Não vou falar não, sabe por quê? Porque eu sei disso. O nosso cérebro aqui, como tem muita gente aqui que é inocente. O nosso cérebro, se tem uma coisa que vicia e que chama atenção e que desperta, é a sexualidade. Então eu vou deixar quieto, vou deixar sem falar. Mas olha só, lembra, as obras da carne, está ali, é a cabeça. Aí quando ele vem com o fruto do Espírito, olha, quem você alimenta mais? Eu quero que você leia para mim esse versículo aí, leia aí. É Gálatas 5... Não, é aquele que fala assim, o espírito milita contra a carne. Quem é que você está alimentando? Vê aí qual é o versículo, porque eu não anotei, mas eu lembrei dele aqui. Gálatas 5, 16. Veja aí, se é esse. Leia. Isso. Tá vendo, irmãos? Bíblico. Não tem como vai ser os dois opositores. A carne vai querer. O espírito diz não. Não, mas a carne quer. Então a natureza humana você não perde com a conversão. É por isso que ela tem que quê? Ser mortificada. Você tem que matá-la. Deixar ela ali, ela não vai morrer, mas ela vai ficar mortificada, fraca. Pega um pitbull. Quem tem mais força? É um pitbull ou aquele cachorrinho pequenininho ali? Não é um pitbull? Deixa o pitbull 15 dias sem comida, 1 mês sem comida, para você ver quem é que faz o que quiser com o pitbull. A carne é o pitbull que tem que ser mortificada. Não dê comida para ela não. O que é que a carne quer? Sexo anal, sexo oral, sexo bizarro, sexo com cachorro. É tanta coisa, irmão, é muita coisa. Então, cuidado. Então, vamos corrigir isso, falei isso. Se você corrigir essas distorções cognitivas, essas distorções de mente, você entra na intimidade. Porque a intimidade, ela é cultivada com o fruto do Espírito. E lá no versículo, Gálatas 5, no versículo 19, ele começa, 22, ele começa os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito começa com amor. E termina com temperança. Olha que coisa linda. E nós temos que entender isso. Por isso que é difícil uma prostituta. Se vocês não sabem, teve uma prostituta que congregou aqui nessa igreja, eu ganhei ela para Jesus, era minha vizinha, eu era adolescente. Ela ficou aqui muitos anos aqui nessa igreja com o seu pai, Antônio Leite. Ela ficou aqui nessa igreja. E ela vinha para cá, ela gostava daqui. Ela falava que era igreja mais... Não quis ficar na 8/10 não, que era igreja pobre. Ó, pode um negócio desse. E ela ficou aqui, sim, meu irmão. E o que aconteceu? Ela era prostituta. E ela achou um homem que quis ficar com ela. E ela se converteu. E eu lembro que eu conversando com ela, eu não era casada ainda. Eu tenho 40 anos de casado. Você tira, eu era uma adolescentezinha. E eu falei com ela, fulana, e aí, tá firme? Ela falou, eu amo tanto aquela igreja. Só que eu não vou dar conta de ficar.
Falei, como você não vai dar conta? Mas eu não tinha conhecimento. Ela falou, Gesseni, você não entende ainda. Ela falando para mim. Você não entende ainda. E nem tem condição de eu te falar. Só que tem uma coisa, eu não sou mulher para um homem só. Eu só vim entender isso, irmão, depois de muito tempo. Eu nunca esqueci daquela pessoa. Está aqui. E ela congregou aqui. Mas não deu conta de ficar. Por causa que veio do mundo e não mortificou a carne. Viu como é que é sério? Por isso quando vem de lá, ou quando fica lá olhando, o crente que nasceu no berço evangélico, faz coisa igual lá fora. Eu não consigo entender muito não, mas tem. As cultuais do templo. Sim. Sim. E era também, sabe de quê? De cultuar. Era uma forma de adoração. Era uma forma de adoração. Então, irmãos, primeira coisa. Intimidade se cultiva com doação. Aí entra aqui uma coisa bem interessante. Sabe o que quer dizer intimidade? Vem do latim in, íntimos. Do superlativo in. Em dentro, ou seja, é o que está dentro. Você doa tudo para o outro. Então a intimidade começa com doação. Você se doa para o outro. Por isso que eu disse que tem que ser uma abertura. Tem que vir de dentro. E quando você se doa lá na intimidade, essa doação, irmãos, gera o prazer. E cada um, aí por isso que Paulo falou, escrevendo a 1 Coríntios 7:3, diz: o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher também devolva para o marido a mesma beneficência. Que beneficência é essa? O sexo. É o amor conjugal. Então, você sentiu prazer? Não seja egoísta. Dê prazer para sua esposa. Eu sempre assisti encontro de casais, eu e o Manu. Aí eu via os irmãos falando, eu não gostava muito não. Por isso que eu falo, tem gente que não gosta que a gente fala aqui não. Mas guarda, faça igual eu fiz. Eu guardei para mim. Ele falava assim, mulher é igual fogãozinho a lenha. Tem que pegar, os pastores ensinando. Aquela brasa está lá, você tem que ficar. Homem não, homem é fogo aceso. Eu não gostava de jeito nenhum. Que história é essa de dizer que nós é fogão? Tá lá, tem que soprar. Aí depois que eu casei, eu entendi. Tem que ter as preliminares. Tem que ter a preparação. Tem homem esperto. Hoje à noite eu quero. Sabe que hora que ele começa? Na noite anterior. Ele começa na noite anterior. Tem que ser esperto, irmãos. Ainda mais hoje com essa rotina, essa correria do dia a dia. Não é fácil. Amor, a intimidade. Não pode ter boicote. Não pode ter chantagem. Tem mulher que fica, se você não fizer isso, eu não te dou. Castigo. Se você não me der isso, não tem. Nem adianta, sem boicote. Cada um pague. É pagamento. Ei, sexo, eu só vou te dar essa noite. Olha, irmã, que coisa feia. Eu só vou te dar essa noite se você varrer toda a área. Lavar os banheiros. Se lavar os banheiros tem. Ah, para com isso. Sexo não é moeda de troca. Não é. De 40 dias. Para com isso. Ontem eu vi o pastor respondendo lá uma carta. O irmão dizendo, perguntando para o pastor. Lá no YouTube, falando, pastor, eu estou para pecar, estou para trair, a minha esposa está me deixando, pastor, está lá dizendo que está de jejum e está servindo a Deus. Irmãos, Paulo falou que pode afastar em consentimento mútuo por pouco tempo, para que o diabo não vos tente na vossa incontinência. 40 dias de jejum, para com isso, irmão. Você vai matar o homem. Agora, só que tem uma coisa, isso não é justificativa para adultério, nem para você trair sua esposa. Você tem compromisso é com Deus, primeiramente. E ajuda com ela lá. Se prepara com a mulher. Não, meu amor, 40 dias não. Na hora que ela for falar contigo, olha os homens aí, ó. Na hora que ela for dizer, meu amor, estou querendo fazer um jejum e uma oração. E eu quero tirar 40 dias de jejum. Afastar de tudo. Tu vai dizer, afasta-se daqui, Satanás. Vai embora. Que não é de Deus. Não é de Deus.
Viu? Não é de Deus. Deus não vai fazer uma coisa dessa com ninguém. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Intimidade se cultiva com respeito e dignidade. Que é respeito? Consideração, reverência. O respeito impede de nós tratarmos o outro. Seu cachorro, seu vira-lata, seu moleque. Irmãos, isso tem que ter respeito. Olha, eu vi uma cena. Posso fazer para você que cena feia? Não vou fazer não. A mulher, o marido falou um negócio. Meu amor, isso aqui. E eu vi. Isso é falta de respeito. Não é brincadeirinha. Entende, irmão? Não, tem que ter respeito. Tem que ter dignidade. O que é dignidade? Eu reconhecer o valor do outro. O Senhor tem um valor que a irmã Fernanda reconhece. Ela tem um valor que o Senhor reconhece. E é este valor, pastor, que faz de vocês uma coisa única na intimidade. É muito lindo você olhar para uma pessoa, a mulher ou o marido, igual eu vi aquela declaração primeiro ali, né? Oh, foi muito lindo, eu te amo, meu amor. Você viu que ele completou, ele não ficou só depois de lá? Você é tudo para mim, eu te amo. Respeito, valor. Irmãos, olha só, o Monô sabe disso. O Monô viu, irmã, o meu caquinho está ali dentro. O caquinho, o nosso pastor foi visitar lá, irmão. Tá tudo bem, irmã, tá tudo bem. E como é que está a sua esposa? Meu caquinho está ali dentro. Caquinho, irmão, caquinho. Mas quando tu casou, era um vaso. Era um vaso. E se tá caco, foi tu que quebrou. Foi tu que quebrou. Viu, irmãos? Então é isso, respeito. E se tem uma coisa na Bíblia, eu separei uns 20 versículos. Mas o primeiro de Pedro, observando a vossa conduta honesta. 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês, maridos. Olha que coisa linda. Tem homem que não é sábio. Tem homem que é burro. Burro. Tem mulher que não é sábia. É burrinha. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratam-na com honra, como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça de Deus. Agora aqui tem um segredo. Aí eu digo para qualquer um que vai na clínica lá. Ai, irmão, então não dá certo para mim. Nada está dando certo. É financeiramente. É os filhos que fizeram isso. Sabe por quê? Irmão, você está orando? Irmão, eu estou orando. Olha o final do versículo aí. Para que não sejam... A gente está tendo vitória. É por isso. Para que não se interrompam as vossas orações. Para que não seja interrompida. Um casal que ele não tem intimidade quando ele não está bem. Irmão, não estou falando de problema não. Eu já gastei um tanque de gasolina. Meus filhos nunca viram eu e meu marido discutindo. Nós dois. É pacto que nós temos. Já gastamos um tanque de gasolina. Se eu pudesse, eu dava porrada nele. E eu segurei para não dar. Briga a gente tem. Não concordei, não aceitei. E nós gastamos um tanque de gasolina. Rodando. Fomos aqui, viemos para aqui para o setor. Descemos pela M Norte. M Norte não, como é que é? P Norte. Veio para o P Sul. Passou Taguatinga, foi Pistão. Bateu lá na esplanada. Esplanada do ministério. E só sabe quem estava brigando? Só eu. Só eu. E quando chegamos em casa de madrugada, saímos que hora mais ou menos? Eu nem lembro. Umas 8 horas. E eu lembro o ano também. Chegamos de madrugada, abrimos o portão direitinho, ainda fiquei dentro do carro ainda. Por isso que a Bíblia fala que a mulher é rixosa. Mas eu tinha razão. Eu tinha razão. E ele concordou, por isso que ele não falou nada. E ao final, ele disse, eu errei. E errei feio. Me perdoa. Perdão! Aí eu lembrei, opa, perdão é dos fortes. Tá? Perdão é dos fortes. Não é para esquecer não, perdão é dos fortes. Só perdoa quem é forte. Quem é fraco não dá conta. E perdão é graça.
E se você não perdoar, Jesus falou, se você não perdoar os teus opositores, o Senhor também não te perdoa. Viu? Respeito. Portanto, cada um de vocês amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa ame o marido e o trate com todo respeito. Não fale mal do seu marido. Não fica criticando o seu marido na frente das outras mulheres, não. Não fica dizendo que seu marido é bunda mole, é barriga d'água. Não, para com isso. Isso é feio. Isso é desrespeito. Não fala que o seu marido é frouxo. Não fala isso não, irmão. Você está desrespeitando o seu marido. Tá certo? Chamando de pança de lama. Pança de coisa de porcos. Ah, para com isso. Não. Fala assim, meu amor, você está assim meio cheinho. Vamos diminuir essa barriguinha. Valide o outro. Valide o outro. Agora, segredo para as mulheres também. Vai por mim, viu? Eu tenho 40 anos de casado, tenho 59 anos de idade. Casei com 18 anos. Eu sei o que eu estou falando, eu sempre observei os outros casados. O que ele faz não deu certo, eu não vou fazer no meu. Eu vi as mães com os filhos, eu disse, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu deixei 10 salários mínimos, pedi conta de uma empresa, fui lá para pedir conta, esse cara com tanta dó de mim que nem me deixou. Falou, não, você vai pedir conta. Em um laboratório bioquímico, vou pedir para cuidar dos meus filhos. Eu ganhava 10 salários mínimos, hoje eu não ganho 10, mas eu ganhava 10. Para cuidar dos meus filhos, eu fiquei olhando. E alguém dizia, quando eu falei para o Manu, ele disse, Seni, você que sabe. Quer dizer, é muito dinheiro. E ajuda. Eu disse, é eu que sei? Está decidido, vou ficar em casa. Cuidando dos filhos, zelando. Nenhum. Está aqui o Germano. Conheci Germano, eu era criança ali, ó. O casalzinho ali, conheci, né, Germano? Pequenininho. Salvei Germano na primeira viagem que a gente saiu da escola. Germano nem lembra disso. Estava afogando lá na água mineral. Entrou na água sem saber nadar. E eu não sei. Germano, eu não sei quantos anos você tinha, não sei quantos anos. Primeiro passeio da escola. E ele estava lá, morrendo. E eu corri, professor, Germano está morrendo. Estava mesmo. Eles salvaram o Germano. Deus tinha coisa na sua vida. Foi Deus. Tá certo? Tá bom? Ei, intimidade vem com toques românticos ou sexuais. O pessoal, homem, irmãos, homem seja sábio. Tem homem que só quer tocar a mulher, irmão, na hora que quer sexo. Mulher não gosta disso, irmão. Só na hora do sexo. Toques românticos e toques sexuais. Os sexuais é aquilo que a minha amiga perguntou. A sua mão pode ir em qualquer lugar que você quiser ir. Com respeito você pode. A sua boca pode ir em qualquer lugar, desde que não tenha sexo oral. Mas com respeito, toque no pescoço. Irmão, nós temos a psicologia corporal. Eu queria falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Pescoço, ombro, seio, cabelo. Aqui, ó, no cucuru, todo lugar. Veja qual é a zona erógena do teu cônjuge. Tem uma parte nossa que é tranquila. Triscou. Mas você tem que saber. O toque, agora é o toque romântico. Eu posso usar aqui meu marido. Isso aqui é um toque romântico, entendeu? Às vezes eu estou lá, ele vem, passa aqui, ó. Entendeu? À noite. Irmãos, é tão sério isso. Eu dou aula à noite. Eu chego tão quebrada às vezes, irmão, quebrada. Trabalhei o dia todo. Mas isso aqui, irmão, eu tenho cuidado, eu sou esperta. Sabe pensando que eu vou brincar com fogo? Brinco com fogo não. Mas a coisa é tão interessante que, olha, qualquer coisinha que vai ali, vai. Irmão, você não está nem pensando, nem tem preparação. Mas surgiu o clima. Isso é surgiu um toque. Toque, irmãos, toque. Aí você não está nem pensando. Aí depois ele fala de... outra coisa. Quem inicia o ato sexual? Quem busca? Qualquer um. Quem quiser, tiver afim, tiver com fome, vai lá na panela. Se tiver comida, coma. Tem gente que come frio, eu prefiro esquentar. Né? Então vai lá e esquenta. Mas não dá, tá tarde. Fast food, meu querido, é seu. É rápido. Tá certo? Então, irmãos, essa parte aqui, eu vou pular um pouco isso aqui e vou dizer para você que o toque, nós temos
chamado, tá? Pesquisa isso. Nós temos as vitaminas. Ai, Jesus, só temos 5 minutos, mas eu vou terminar. Nós só temos, nós temos, irmãos, aqui, quando você vai ler, a psicologia ensina, também mostra os hormônios da felicidade. Nós temos o hormônio do bem-estar e da felicidade. Olha como Deus, quando eu fico lendo isso, quando eu comecei a ler na psicologia, eu fiquei assim, ó, embasbacada de ver como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Fez tudo perfeito, tudo perfeito. Nós precisamos do hormônio da felicidade e do bem-estar. Serotonina, dopamina, a endorfina e a ocitocina. E uma aqui que destaca, que levanta, que é a vitamina, vamos dizer assim, é a ocitocina. O toque, o abraço. Tanto é que é considerada aqui, ó, a substância das relações sociais. Você observa que quando você tem um amigo que você abraça, que você pega na mão, você é mais próximo dele? Não vou pular um pouquinho disso aqui para trabalhar, mas eu quero falar para você o seguinte. Ei, desperta o hormônio de prazer no seu cônjuge. Toques pelo pescoço, pelo seio, onde você quiser. Está dentro de casa com o seu esposo? Vai lá. Agora, mulher não gosta disso. O homem chega, não fala nada, já vai lá, olha, eu estou afinzão. Aí ela olha assim, afim, aí ela dá uma de João sem braço. Está afim de quê? Olha de que ele está afim. Você pergunta de quê? Você quer que ele diga? Ele vai dizer. Irmãos, é lindo isso. É ou não é, meninas? É ou não é, meninos? Isso é lindo, isso é muito bom. Então, vamos lá. A intimidade se cultiva com o reconhecimento das diferenças. Você é diferente do seu marido e ele é diferente de você. Meu marido é calmo, eu sou mais agitada. Meu marido é calmo, eu acho ele muito calmo. Mas eu sou mais agitada. Entende? Às vezes, ele pensa muito. Eu já penso mais rápido. Entende? A diferença. Agora, tem que perceber. E a diferença está onde? Começa pelo físico. Tudo é diferente. Olha aqui o pastor Rubens com a irmã Fernanda. Fiquem em pé aqui vocês. Olha aqui para eles aqui. Fiquem em pé. Vocês estão cansados de ver, mas vai ver de novo o casal lindo aqui. Fique aqui. Tem ou não tem diferença entre esse casal, gente? Tem ou não tem? E tem o quê? E ainda a diferença de 26 Olha, anos. ainda tem a diferença de 26 anos. 19 anos de casados. Está vendo, meus irmãos? Senta aí, meu irmão. Muito obrigada. Percebe? Mas olha, na intimidade, se tiver respeito, se tiver amor, se tiver transparência, não tem problema. Não tem problema. E tem que entender isso. Eu sou diferente. Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, coçando, entendeu? Eu coloquei algo no meu coração. De eu não explodir, de eu não humilhar meu esposo. Às vezes eu falo sério. Às vezes ele pergunta, eu vejo dele, eu acho lindo. Ele vai para a padaria comprar alguma coisa, aí ele chega e fala, você quer que eu traga alguma coisa para você? É jeito. Ele se preocupa. Eu vou lá, eu trago, é aquela questão. Eu vou levar. Se não quiser, vai comer mais pouco. Mas eu levo. Percebe como é que é? Cada um tem um jeito, a diferença. E às vezes, ele me pergunta 2 vezes as coisas, a mesma coisa. É diferente. A opinião, irmãos. Respeite a opinião. Diálogo, nós vamos falar sobre isso aqui. Já, vou até pular. É o próximo aqui. Respeite, tá? Intimidade se cultiva com comunicação aberta e franca. Eu não tenho segredo com o Manu. Nunca tive. Com exceção de alguém na igreja que me conta algum segredo, ele sabe disso. Eu respeito isso, ele respeita isso. Se alguém falar comigo alguma coisa particular e falar assim, não fala para o pastor, não. Se não for pecado grave, eu não falo. Porque eu tenho a minha palavra. E eu tenho que honrar isso. Por isso que os irmãos da minha igreja, com todo respeito, e eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, as mulheres da minha igreja, todos os segredos delas, elas me falam. Porque confio, porque acredito. E eu não tenho a boca grande. E não chego na oração e digo, Senhor, abençoa o casamento da Mariazinha que está com problema, Senhor.
Você usa a oração como pretexto para falar. Ou chegar, minha amiga aqui, Helenita. A gente conversa muita coisa. Né, Helenita? Ela confia em mim. Ela confia mais em mim do que eu nela. Mas ela é confiável. E ela falou isso comigo. Ai, bonequinha. Ela me chama de bonequinha. Bonequinha, você não confia em mim. Eu confio em você. Eu confio. Mas tem coisa que não é para ser falado. Meus filhos tinham esse problema. Mas você não confia em mim. Nunca levei um problema da igreja para sentar à mesa e estar falando mal de irmão, de irmã. Não faço isso, nem eu, nem meu marido. E sabe o que acontece, irmão? Isso desperta no filho um amor pela obra de Deus. Meus filhos nunca falou de igreja. E no dia que acontece uma coisa, meu filho chegou e disse: mãe, a senhora sabia que o pastor fulano de tal separou? Sabia, meu filho, sabia. E a senhora não falou nada. O que isso acrescenta para você? O que vai acrescentar para você? E quem foi que te falou? Foi o filho dele. Então pronto, o filho falou, está falado. Foi o filho que falou. Precisa, irmão? Não precisa. Não precisa. Guarde segredo, seja... E agora isso aí é o quê? Proposital. Eu decidi ser confiável. E lá na clínica, quando eu vou atender a família assim, eu falo, olha, adolescente ou jovem, eu falo, ó, tem coisa que eu não posso falar para os seus pais. Aí eu digo, ó, suicídio eu tenho que falar com os pais. Alguém projetando de matar o outro, chega lá, eu vou matar fulano. Eu tenho que chamar a polícia. Aí eu tenho que desvencilhar. Isso aí eu tenho que falar com o seu pai. Está roubando, fumando droga, tem que falar com o pai, se for menor. Percebe? Tem um acordo, tem um sigilo. E por que na vida do casal não pode ter sigilo? Aí chega lá a mulher, eu já vi irmãs fazendo isso. A gente brinca, brincar pode, estou falando brincadeira, todo mundo junto. Mas chega lá e dizer, eita, mas essa noite foi poderosa. O que aconteceu? A casa pegou fogo, a gente pensa aqui, o que foi? Pegou fogo sua casa? Ah, mulher, foi sua cama. Amém. Mas ninguém precisa saber. Tá certo? Intimidade se cultiva com comunicação aberta. Tem 3 tipos de comunicação: agressiva, passiva e assertiva. A agressiva é aquela que o cara agride, que a mulher agride. É gritos, não é comunicação, são gritos. A passiva é aquele que a mulher engole sapo e o homem engole sapo. Só um fala. E a assertiva é aquela que tem diálogo. Eu posso discordar da sua opinião, mas eu respeito a sua opinião. Você não precisa concordar comigo, mas você precisa respeitar a minha opinião. Depois eu vou ver se eu estou errada. Isso é a comunicação. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu ouço isso lá dentro do consultório. Quando falta comunicação, tem silêncio na relação, fica morto, mata o casamento. Eu atendo um senhor, só para, tipo, não vou dizer nome nem nada, só para falar para você. Ele tem um problema sério com a esposa. A mulher está ali, ele está lutando. Aí eu fui e disse para ele, falei, rapaz, compra umas lingerie bacana, leva para tua mulher, pega umas lingerie legal, leva para ela e dá para ela. Menina, quando eu falei isso, pelo amor de Deus, não fale isso não. Eu assustei, falei, por quê? Ele disse, eu fiz isso, fui lá, até irmã, tinha uma irmã vendendo lá as lingerie, eu comprei as lingerie e levei. Quando eu levei, que entreguei, ela jogou nos pés, me chamou de safado, sem vergonha, moleque. Foi pior, porque foi 40 dias sem nada. Não há comunicação. Intimidade se conquista com empatia e com perdão. Se feriu, pede perdão. Empatia, se coloque no lugar do outro. Eu me coloquei hoje no lugar do meu marido. Eu falei, meu filho, fica. Por isso que eu falei, fica. Não precisa me acompanhar. Porque eu sei que está doendo. Quando eu cheguei, eu atendi hoje, eu tive que desmarcar as sessões das 5, das 16 e das 17. Porque hoje eu trabalho a tarde toda para estar aqui com vocês. E quando eu cheguei à casa, não tinha ninguém na minha casa, meu filho tinha ido embora. E quando eu cheguei, eu me derreti. Foi de Deus aquilo ali. Eu chorei que meu olho inchou. E Deus me deu o alívio. Eu disse, Senhor, eu tenho que estar lá com aqueles homens, com aquelas mulheres. Irmãos, empatia e perdão. Sabe por que? Agora eu falo uma coisa para vocês.
Os casamentos estão acabando, porque está faltando o óleo que lubrifica as engrenagens do coração. Pasme, mulheres guardando mágoa do marido durante 8 anos, mudou toda a relação, perdeu a intimidade, perdeu tudo. Aí vai para a clínica. Mulher, o que foi? O que aconteceu? Porque um dia eu vesti um vestido, quando eu cheguei perto e perguntei para ele, tá bonito, meu amor? E ele disse para mim, olhou, tá parecendo a pamonha amarrada pela cintura. Acabou. Mas ele, olha, irmão, para você ter ideia, o homem não sabia disso, ele não sabia. E quando eu chamei, falei, ele, olha, a ferida está aqui. Aí, para lembrar, irmãos, ó, homem demônio, por que vocês esquecem tantas coisas, hein? Por que vocês esquecem tantas coisas, hein? Por que vocês esquecem tanto? Aí, quando ela foi lembrar, foi lembrando. Aí, ó, naquele dia assim, aí, Deus é lindo, Deus é bom, Deus está. Aí ele, não acredito. Aí ele ficou, aí ele pasmou, não acredito que isso, foi isso aí? Ela disse, foi. Aí ele disparou, irmão, mas deu uma crise de riso nele, e eu segurando que isso aqui, irmão, como é que eu... E eu não podia rir, porque a mulher estava em sofrimento. Ele disparou a rir, mas esse homem riu, e eu segurando aqui, irmão, segurando. Aí eu comecei a orar, Jesus tem misericórdia, Jesus. E eu segurando, deixei ele rir. Agora, o que Deus fez? A coisa mais linda é que ele correu, agarrou essa mulher e disse, meu amor, me perdoa. Eu estava brincando naquele tempo. Olha, aí, você sabe o que ele disse? Por que você não falou isso naquele dia? Guarda mágoa. Cadê o perdão, irmãos? Cadê o perdão? Aí eu fiquei, meu Deus, tanto é que hoje eu fico olhando assim, eu falo para os homens, cuidado, não fale que sua mulher está parecendo a pamonha amarrada pela cintura, não. Não fala, não. Tá certo? Então vamos aí. O perdão lubrifica. Tá bom? E a outra, irmãos, intimidade. Para você cultivar é com a fidelidade. A fidelidade é a âncora que segura a embarcação. É a âncora que segura a embarcação do casamento. E ele vai dizer, Paulo disse, ei, não tenha infidelidade entre vocês. Ele fala em 1 Coríntios 7:2, eu digo a vocês que já existe tanta imoralidade sexual. Ó, na linguagem da NVI, eu acho linda essa linguagem. Mas eu digo, já existe tanta imoralidade sexual que cada um tem a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E ele diz ainda, 5:18, onde vocês leram, Provérbios 5:18, seja bendito o teu manancial e alegra com a mulher da tua mocidade. O livre-arbítrio que você tem não te dá o direito de ser infiel. Você é livre, mas não te dá o direito de ser infiel. E o que eu vou dizer aqui, vocês podem anotar e botar no caderninho de vocês. A infidelidade congela o outro. A infidelidade abre uma mágoa, uma ferida no coração. Por quê? Porque não é íntimos, não é dentro, eu não dou tudo, o outro não deu tudo. Você fere a graciosidade do casamento. E o que é mais interessante que Deus criou, botou no casamento que eu observei, é o encanto. Casamento, por isso que dura muitas vidas. É o encanto, irmão, é o encanto. Se não tiver o encanto, pastor, acabou. E a infidelidade mata esse encanto. Agora, Deus restaura tudo quando há perdão, quando há reconciliação. E eu digo para você, tem mulher que passa muitos anos sem conseguir se levantar. Tem homens que passam muitos anos sem conseguir se levantar. E vai para a terapia, aí muda a disfuncionalidade cognitiva, porque faz a reestruturação cognitiva, ele percebe as coisas com outro olhar, aí dá uma mudança, tá certo? Estou terminando, tá? Não use as falhas do outro, do seu cônjuge, da sua esposa. Ai, porque ela não me dá, eu sou um homem de fogo. Isso não é motivo para você trair. Ah, mas é porque a mulher lá do serviço me seduziu. Isso não é motivo. Fuja do pecado. Tá certo? E a intimidade se mantém em comunhão com Deus.
comunhão com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Eu já vi casamento que foi salvo, irmãos. Não tinha sexo, não tinha intimidade. Mas quando o casal aceitou Jesus, mudou tudo. Mudou tudo. Vem uma vida bacana. Oração, jejum e consagração. Tá certo? Então eu quero concluir com algo que eu escrevi aqui que fala assim: um casamento sem intimidade é como uma comida sem sal. Bota um banquete e não bota sal em nada. Decore a mesa todinha. Tem até uma historinha disso aí, né? Que a filha ficou com tristeza com o pai. Porque o pai comparou ela com o quê? Minha filha, você é como sal. E a outra, você é como as estrelas, como isso, como aquilo. Aí ela ficou triste e falou: poxa vida, minha irmã é tudo. Meu pai me comparou com sal. E ficou triste, chateada. E o pai soube, fez um banquete, botou todas as iguarias e disse: olha, faça, mas não coloca uma gota de sal. E eu vou oferecer para minha filha. E fez ali. Aí, olha, seu pai fez um banquete para você. Vem para você ver que banquete maravilhoso que o seu pai fez. E o pai ofereceu o banquete e ela começou a comer. Banquete para mim. Pegou de tudo. Pai, só tem uma coisa. O banquete está lindo. Mas cadê o sal? Ele disse: isso foi proposital. Para te mostrar o quanto você é importante e faz falta. Casamento sem intimidade é como uma comida sem sal. Os padrões bíblicos devem ser analisados. E eu digo aqui, a fidelidade é a forma mais excelente de manter o amor e a intimidade no relacionamento conjugal. O sexo é necessário e prazeroso. O perdão alivia a tensão e dá paz ao coração. E eu desejo tudo de bom para os casais que estão aqui. Eu quero que vocês sejam exemplo para outros. Corrija o que precisa ser corrigido com graça. Levante e cultive a sua intimidade. E o excelso Deus proteja vocês de uma maneira graciosa. Que Deus guarde vocês e abençoe. Agradeço o pastor. Muito obrigada. Pastora Fernanda, meu esposo, por me acompanhar. Helenita e Ivan por vir conosco. Muito obrigada. E eu digo para vocês, casamento com intimidade é a coisa mais preciosa que tem na terra. Tem relacionamento. Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém, casais? Palavra maravilhosa, né? Nós queremos agradecer, pastora. Deus te abençoe de forma especial. Aqui é uma lembrancinha nossa para a senhora. Deus abençoe. E nós temos uma para o pastor também. Ora, a pessoa não chorar, ele está segurando, viu? Pastor. Eu falei para ele, tem que chorar. Muito. Mas depois ele chora sozinho. Deus abençoe a vida desse casal maravilhoso. Muito obrigada, irmão. Então, eu quero chamar o nosso grupo aqui na frente. Cadê o nosso grupo? Gil, pastor Silva, cadê o Rui e a Teca, Silas e Márcia, o Johnny e a Giovânia. Vem, amor. Então, esse grupo aqui foi o responsável por toda a organização, né, do encontro de hoje. E eu quero agradecer a cada um, né, cada um de vocês que esteve aí empenhado, esse grupo maravilhoso, responsável. E nós queremos agradecer em nome de todo o grupo. Cadê o Cimei? Chama o José Cimei aí, Noronha. E o Judemar, por favor.
Nós queremos agradecer, nós tivemos um imprevisto. Né? Ontem assim, eu fui saber que as pessoas que iam fazer o jantar tiveram que viajar, e foi em cima da hora que eu fiquei sabendo, e a gente fica meio louco assim na hora, e eu fiquei, sabe, assim, sem saber quem chamar e preocupada. Aí eu falei, amor, eu estou com a cabeça tão quente que eu não estou sabendo nem quem eu vou chamar para fazer esse jantar e acudir a gente. Mas o pastor falou, Cimei Noronha. E eu, não, meu Deus, Cimei. E Gildemar, tá aí os mestres cook, nossos chefes. E eu quero louvar a Deus, porque é que essa igreja é uma igreja assim, abençoada, pastora Gesseni. E os casais vinham participar só do encontro, ainda pagaram os bichinhos. Né? E fizeram um jantar maravilhoso para nós. E as mulheres estavam aqui participando e eles lá na cantina trabalhando. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que o Senhor assim, recompense 100 vezes mais, porque o Senhor presenteou essa igreja com pessoas capazes, maravilhosas, e nós somos muito felizes por isso, viu? Que o Senhor abençoe vocês. E tem um jantar ali maravilhoso ali para nós no salão. Eu quero pedir para cada um de vocês para ficar em pé agora, que nós vamos orar por todos os casais. E eu quero convidar aqui tá bom. Nós vamos fazer uma oração por todos os casais, mas nós vamos orar também pelo casal Raquel e Cimei, que estão completando 26 anos de casados. Uhul! Coisa boa. Deus abençoe grandemente. Eu quero convidar, então... Mas o presentão, olha, vai jantar agora com a esposa, vai ser a bênção. Vai. É. Só deu jantar, né, Raquel? Não, Giovânia, vamos presentear esse casal. Vamos, pegue aí. Pegue aí. Vem cá, Gildemar e Francisca. E Cimei e Raquel. Esse aqui é bom porque é para ser compartilhado, tá? Então, Deus abençoe. Cadê o Judemar? Gente, cadê o Judemar? Cá, Judemar? Cadê a Francisca? Presentei aqui, Rui. Gildemar e Francisca aí. Cadê a Francisca? Meu Deus, a mulher já sumiu. Amém. Então, vamos orar. Vamos... Isso. O grupo, então, vai ser os intercessores aqui, então, para toda a igreja, para todos o restante dos casais. Amém? Vocês recebam, então, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós te louvamos pela vida de cada casal nesta noite. Tu é o Deus do encontro. Pai, nessa noite tu encontrou, Senhor, muitos casais nessa igreja. Senhor, abençoa a aliança, renova, restaura. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor, seu lar, sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, vai guardando cada casal. Senhor, em nome de Jesus, guarda o amor deste casal. Senhor, guarda cada um com a tua bênção, com a tua misericórdia, com o teu poder. Renova as alianças a cada dia. Deus abençoa, Senhor, a união da Raquel e do Cimei. Honra os teus filhos como o Senhor tem feito. Senhor, sê com eles em cada momento, Pai. Abençoe em amor, em graça, em virtude, em tudo que o Senhor tem para oferecer para eles. Pai, nós te louvamos pela vida, Senhor, de cada um. Senhor, abençoa a nossa união e nos renova, nos restaura. Restaura casamentos, restaura alianças nessa noite. E que nós possamos sair daqui convictos, Senhor, da tua bênção, Senhor. Senhor, da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, aplicar tudo que aprendemos nessa noite para a honra e glória do teu nome santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para vocês, lá no salão, a gente vai colocar umas folhinhas
e umas canetas, porque nós temos o correio agora entre os casais. Então, vocês vão se comunicar agora à moda antiga, tá? Não vamos nos comunicar agora pelo Zap. Você vai escrever bilhetinho para o outro casal. Então, agora, nesse momento, quando você chegar lá, vai estar vazio. Mas nós já vamos colocar uns bilhetinhos lá. E daqui a pouquinho vocês vão lá no correio e retirem lá o seu bilhete. E também você pode escrever para outro casal e colocar lá que o casal pega o seu bilhetinho, tá bom? Deus abençoe. E muito obrigado pela presença. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Pastores, muito obrigado. Que o Senhor continue vos usando. Pastor, que o Senhor traga bálsamo para o seu coração. Que o Espírito Santo renove suas forças nessa noite, viu? E família da Giseuda, nós nos sentimos muito felizes com a presença de vocês, com esse casal maravilhoso também que veio nos agraciar essa noite, com todos os visitantes. Chegou aí também a Renatinha e o Fábio. Nós amamos vocês, todos os casais que vieram nesta noite, os visitantes e os nossos casais. Vocês são pessoas especiais para nós, viu? Aproveitem o restante da noite, pastor. Meus irmãos, queremos agradecer a todos pela participação, parabenizar o Simei e a Raquel e todos os casais que estiverem completando mais um ano de matrimônio. A família DCN apresenta as condolências ao pastor Manuel e deseja que o Espírito Santo console e conforte cada membro da família. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos guarde. E eu queria aproveitar, mesmo nesse momento dolorido, mas aproveitando a presença do pastor Manuel para ministrar as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre, e todos digam amém. Amém.